DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção de Leandra Kruber. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. E, para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1969. Os Beatles subiam pela primeira vez em um palco para um concerto. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar a Lua, como comandante da missão Apollo 11. Neste mesmo ano, foi enviada a primeira mensagem pela ARPANET, precursora da internet, ou seja, foi o ano do nascimento da internet. No Brasil, o presidente era Emílio Garrastazu Médici e estreava o Jornal Nacional na Rede Globo. Faleceram, em 1969, faleceu o 30º presidente do Brasil, Costa e Silva. E nasceram neste ano a atriz Dira Paz, a atriz e cantora Jennifer Lopes, a atriz Adriana Esteves e a jornalista Mariana Godoy. E no dia 1º de fevereiro de 1969, nasceu nossa convidada de hoje, muito especial em comemoração. Mãe de Miguel, Cione preza muito pela família, que é a base e o alicerce da vida. Graduada em jornalismo pela UFSM, no ano de 1994, iniciou a carreira na área de assessoria de comunicação na empresa Claudemir Pereira. Exatamente, CPIS. Depois seguiu carreira fora de Santa Maria. Trabalhou em Santa Catarina, São Leopoldo e Porto Alegre, nos veículos Jornal de Santa Catarina, Grupo Postal. Sim, é um grupo de comunicação. Na época eles tinham comprado a Christian Grey, a empresa de cosméticos concorrente da Avon, numa tentativa de retomada da Christian Grey. E eu fui para o grupo trabalhando com assessoria dessa marca, né, que depois acabou não se desenvolvendo, uma empresa que a Postals é muito forte na questão de venda por catálogos e tem várias identidades assim nessa venda por catálogo. Mas eu trabalhava especificamente com a questão dos cosméticos. A ABC Domingo, Grupo Sinos, Jornal do Comércio e no surgimento do jornal impresso O Sul. Em 2002, Cione retornou ao coração do Rio Grande para participar do nascimento de um novo veículo de comunicação, o Jornal Diário de Santa Maria. Em 2010, ela entrou para a coordenação do curso de jornalismo na Universidade Franciscana e em 2017 ela foi fundamental na reformulação da gráfico-editorial do nosso diário. Ou seja, a história dela, a história do diário está muito ligada à trajetória profissional da Cione. Cione, vamos começar lá A gente gosta de cronologia, né? Sim, tudo cronológico. sim. O jornalista adora isso. Da Cione menina, então, em Santa Maria. Como que era o teu contexto familiar? O que te inspirou a ser jornalista? Quais eram as tuas brincadeiras com as manas? Jornalista era uma ideia de muito tempo, né? Eu lembro de situações assim que a gente saía, o pai sempre gostou muito de camping, de passeio, de praia, de campo. E a gente saía e nos acampamentos eu fazia reportagens, né? Na época não tinha muita noção o que era reportagem, agora eu descubro que não era exatamente o que eu fazia, era mais uma ideia de radiojornalismo, né? Mas eu conversava muito, era muito tagarela, e gostava muito dessa ideia de contato com as pessoas, né? E
foi surgindo essa ideia de ser jornalista, foi vindo essa vontade. Mas se digo que lá pelas tantas também se dividiu um pouco com a ideia das letras, esse gosto de ler, de escrever, e que o jornalismo não ficou tão claro. Mas desde pequena eu acho que essa ideia assim, do contato com as pessoas, que é tão essencial no jornalismo, sempre foi muito forte. A gente morava num bairro tranquilo, então aquela ideia de brincadeira na rua, de juntar muita gente, era aquela, assim, um tumulto. Meu pai chamava de mosquedo, né? Justamente quando a gente estava na frente de uma casa e não era assim, não eram 2 crianças, 3 crianças, era uma multidão de crianças de toda a rua que a gente se reunia e brincava. Então é um contexto assim, são lembranças muito queridas da infância. Qual era o bairro, Cione? No bairro Patronato. No Patronato. Bem pertinho de onde o Diário surgiu, né? Ali junto à RBS. É um bairro onde as ruas todas têm nome de flores. Então, ainda tinha muito essa peculiaridade, a gente era muito feliz nessa ideia, assim, de morava em ruas de flores, né? Era a Rua das Violetas, Rua dos Lírios, Rua das Orquídeas, a minha era a Rua das Magnólias. Eu achava muito especial essa flor magnólia. E me conta mais um pouquinho, assim, dos teus aprendizados da infância, assim, aquela frase da Dona Ziza que ecoa até hoje, ou do seu Vando que ecoa até hoje. Tu era muito arteira, Cione, ou era comportadinha? Eu não diria arteira, agitada. Eu sempre fui muito agitada. Um contraste, né? Enquanto na escola eu sempre passei uma imagem mais tranquila, mais calma, né? A mãe conta que quando a professora dizia, ai, mas ela é tão quietinha, e a mãe, como? Não é exatamente a minha filha. Eu sempre fui muito agitada, muito me movimentando muito. Essa questão do gesticular, eu brinco que às vezes eu não tenho muita noção do tamanho, né? Então eu me bato, eu derrubo coisas, sou agitada. E sempre fui desde criança, assim. Mas arteira eu acredito que não. Mas numa escadinha, né? Eu a do meio, com uma mais velha, uma mais nova, algumas traquinagens também aconteciam, né? Mas eu acho que aprendizado, Luísa, tem muito a ver com a questão do conhecimento. Tanto a mãe quanto o pai, eu acho que sempre trabalharam muito com a gente essa ideia do aprender, do conhecer. E conhecer em diversas áreas. O conhecer enquanto escola, eu sempre gostei muito da escola, sempre adorei a escola, a leitura, aprender. E também essa questão do aprender no dia a dia. Então o pai, com a sua vivência de escoteiro, né? Então ele trazia pra gente essa questão de aprender, de preservar os animais, de entender. Por exemplo, eu me lembro uma época que tinha um sapo que morava num canto do pátio da frente da casa, e que esse sapo, a gente cuidava o sapo. Ao mesmo tempo que não é assim um animal bonito da gente ver, ele era respeitado justamente porque ele não podia ser incomodado, porque incomodado ele nos espirraria, né? Aquele, não sei se a gente pode chamar de veneno, mas aquela secreção, e isso faria mal para o próprio sapo, né? Então a gente não tinha que incomodar o sapo. Aquele que a gente chamava de bicho cabeludo, né? O pai segurava na mão, nos mostrava que o bicho, o bicho não é letal. O problema é se a gente amassa o bicho, se a gente fere o animal, daí ele nos provoca uma queimadura. Então, o que eu tenho, assim, muito claro, desde sempre, é essa ideia, assim, de aprender com as coisas, aprender com as pessoas, aprender com os animais. E isso que eu acho que era muito forte lá em casa. E a Dona Ziza, assim, como é que ela controlava as 3 gurias? Na conversa. Com combinados, a gente tinha muitos combinados, que não sei, na época eu acho que a gente não chamava com esse nome combinados, mas a mãe sempre trouxe muito clara essa questão das regras, das definições, dos acordos. Então a gente tinha acordos, tinha os acordos para cuidar da casa, né? Eu me lembro que a gente tinha escala para ir na padaria, buscar pão, para não ter aquela coisa, não, hoje não, eu não quero, eu não vou. Não, era assim, tinha o dia de ir, tinha o dia de lavar louça, então com muitas combinações. Eu acho que sempre foi essa regra. Lá em casa, assim, o pai era a figura mais braba, né? Não que de fato nos ameaçasse, batesse, não, era o olhar,
Acredite, era o olhar que já bastava, e a mãe, aquela pessoa que fazia a contemporização, que organizava o processo com as 3 gurias. Ai, mas olha só, a gente faz uma viagem no tempo, só imaginando isso. Um beijo, dona Ziza, beijão, saudade, um beijo pra senhora, pro Mig. E aqui a senhora tá se aproveitando para contar tudo, mas a senhora devia ter vindo junto aqui para dizer se era mesmo assim. Se a gente tem aqui um quadro chamado Diagnóstico, onde especialistas em Cione deixaram um recadinho. Não vem um médico aqui para testar a tua pressão arterial, fazer alguns exames, espero que esteja tudo bem com a tua saúde. Mas vem aqui outros especialistas para deixar um recadinho. A gente vai ouvir os 2 primeiros recados. Bem, eu conheço a Cione desde os anos 70 e poucos, eu creio, por aí, 76, por aí. Quando eu fazia teatro com as irmãs dela, a Inael e a Eina. E nós viajávamos por essa Santa Maria, pelas escolas, na Kombi do pai dela. Era o nosso transporte. Não tinha Uber nem van naquela época. Os tempos se passaram, ela foi para uns lados, eu fui para o outro. Aí quando eu voltei para Santa Maria, já nos anos 2000, aqui na UFN, fui sair para fazer o meu mestrado na Unicinos e precisava de alguém para me substituir, e ela foi a escolha mais certeira. Nos encontramos num café, trocamos ideias e somos colegas desde então. Isso foi 2005 e hoje ela é a nossa gestora já há 12 anos, eu acredito. É muito diplomática, sabe lidar com todo mundo, né? Eu digo sempre que é uma tampa da panela de pressão. Para cima tem instituição e para baixo tem professores e alunos. Uma tarefa que não é fácil, mas ela desempenha com muita habilidade. Grande abraço, Cione. Eu conheci a Cione no início do diário, ela era editora de cultura, e eu me lembro o quanto eu ficava admirada pela autoridade profissional que ela tinha e como ela exercia a liderança de uma forma muito meiga, muito serena, muito assertiva. E depois ela foi para a academia, sorte dos alunos, mas a gente seguiu sempre juntas, principalmente a partir de 2016, quando o diário passou para as mãos de um grupo de empresários locais, e a Cione fez toda a transição. E desde então, sempre que eu preciso de alguma dica, de um ombro, a Cione está sempre à disposição. Então, muito do que o diário é hoje, a gente deve a Cione, essa mulher maravilhosa. E é, para mim, uma inspiração, para sempre será. Obrigada, Cioninha, por tudo, viu? Queridos. Na realidade, a Fábio exagera um pouquinho, né? É um grupo que faz tudo, e na realidade eu só ajudei nessa linha de transição, nesse processo. Mas é muito bom ouvi-los. E principalmente essa ideia assim, ó, de voltar, né? Da gente, de certa forma, ouvindo, a gente reconstrói esses momentos vivenciados. Eu acho muito interessante, muito forte. O Bebeto lembrou da questão do teatro, né? Do teatro. A Bruxinha, que era boa, era a peça que eles trabalhavam, e eu era o contrapeso, assim. Depois até acharam um papel de fada para mim, porque era tantas bruxas e eu não fazia parte, acharam um papel para mim. Mas é tão bom, assim, lembrar esses momentos. Sem dúvida, o diário, assim, ó, ele tá tão perto, assim, e tão perto quando ele nasceu, e tão perto quando, de certa forma, para mim, ele renasceu, porque foi esse momento que a Fábio diz ali, 2016, 2017, quando a gente chega mais perto de novo e olha com tanto carinho, né, em todo esse processo que hoje tá tão gigantesco, né? Tá tão enorme, e tão maravilhoso. Mas que bacana esse reconhecimento e essas lembranças também do Bebeto, né? Nosso querido Bebs, nosso querido professor Bebeto. O pessoal me compara muito aqui contigo, viu, Bebeto? Não sei por quê.
Eu vou ver. Quando eu vou exigir alguma coisa aqui, diz, parece o Bebeto falando. E a nossa Fábio, né? A nossa Fábio querida aqui com essa palavra de reconhecimento. Marcelo, vamos chamar um intervalinho então? Já voltamos. A Clínica Algo Mais Multiprofissional atua no atendimento a crianças, adolescentes, adultos, idosos, famílias e casais, com uma equipe de profissionais qualificada e uma estrutura ampla e completa para seu atendimento. Atuamos com psicoterapia, psicopedagogia, arte-terapia, educação especial, pedagogia especializada, fisioterapia, acupuntura, terapia ocupacional, nutrição, oficinas terapêuticas e treinamento para pessoas habilitadas com medo de dirigir. Em Santa Maria, na Fernando Chagas Carvalho, número 187, bairro Dores. Vinha para Inana, clínica de biomedicina estética e biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Você sabia que comprando à vista na Eni você ganha desconto? É isso mesmo! Garanta as melhores marcas e produtos com 10% de desconto. Válido para pagamentos à vista, no dinheiro, Pix ou débito. Compre com desconto em todas as lojas Eni. Corra e aproveite! Eni, seu estilo a cada passo. A Rede Causo mais cresceu e trouxe ainda mais facilidades e benefícios para a sua família. Agora, Santa Maria conta com a Causo Mais Kids, uma clínica especializada nos cuidados de crianças e adolescentes, que atende através do cartão Causo Mais, outros convênios e de forma particular. Causo Mais Kids, mais cuidado para quem mais importa. Na Policlínica Wilson Aita, sala 712, fone 3033-7191. A Della Páscoa Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações. Foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Della Páscoa Engenharia, há 26 anos transformando a cidade. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, a Cione Gomes, que eu queria mandar um áudio também, mas não pode, né? Porque eu apresento o programa, Marcelo. Eu queria ter mandado um áudio. A Cione, além de me formar, ela é a responsável, ela que me convidou para trabalhar aqui no Diário, nessa nova reformulação. Sou muito grata a ela e por muitas outras coisas, principalmente pelos ensinamentos. Ela é uma pessoa muito, muito preciosa. Pronto, eu não mandei o áudio, mas já disse que ela é muito preciosa para mim. E que eu disputei etapas para apresentar hoje, né? Mas fora esse momento assim, de rasgação de seda, eu quero colocar mais um áudio agora pra gente começar a falar da tua história no Diário. Nossa, para falar sobre as virtudes e por que não também os defeitos da Cione, eu precisaria de todo o programa. Mas tento resumir dizendo se tratar em primeiro lugar de uma grande amiga dos seus amigos, grande profissional, grande mãe, grande filha, excelente pessoa, aquela que gostaríamos de poder contar todos os dias, sempre com uma palavra de entusiasmo e otimismo. Defeitos? Bem, além dos defeitos que todos temos, o dela é querer sempre que tudo saia da melhor forma possível. Defeito isso? Claro que não.
mais uma das virtudes da minha amiga Cione. Beijo grande, Cione. Quem é essa pessoa, Cione? Pois é, né? Seria o chefinho, por acaso? Tu me chama de chefinho, eu digo, ô, chefe. Não, querido, com certeza. Um amigo querido de muito tempo. Melhor não entrar em detalhes de quanto tempo, né? Pra gente não revelar a idade. Mas, com certeza, sim, quem me colocou de novo tão próximo do diário, né? Eu já estava mais afastada, já estava mais, assim, com a atenção voltada para o FN, e daí foi a partir do chamado do Paulo que eu me aproximei tanto do diário. Algo assim extremamente gratificante, extremamente enriquecedor ter essa oportunidade de participar desse momento, né? E com essa característica assim de certa forma o jornal vir mais para Santa Maria, né? No momento que passa a ter como direção as pessoas daqui de Santa Maria, né? Nos enraiza mais. E eu acho que isso, assim, para nós, para a cidade, tem um valor especial, né? É claro que um grande veículo, uma grande empresa, né? E tendo quando decidiu criar o Caçulinha aqui, foi muito legal, mas eu, santamariense, daquelas que gostam da cidade, tenho um olhar assim, achei legal isso. E não tinha como não querer me envolver, querer participar, né? Agora, todas essas virtudes aí são os olhos gentis do chefinho que enxerga. E eu gostei dele falar dessa parte, de querer que tudo saia perfeito, né? Imagina a dupla quando trabalhava junto. Só imagino como era. Cione, conta pra nós o início do diário. Como que foi a implantação, a tua atuação nessa época? Como que foi dar luz a esse bebê, que agora já tem 20 anos? É tão interessante pensar nisso, e agora acompanhando assim as comemorações dos 20 anos, eu fiquei extremamente feliz de ver essa comemoração dos bolos sendo levados para as 20 instituições, né? Porque realmente isso tá no DNA do diário, e isso é muito legal. Eu lembro assim com uma clareza, como se tivesse sido ontem, o dia 20 de maio de 2002, quando nós fomos reunidos, né, e que a equipe realmente se reuniu. Antes disso, claro, os processos, contatos, contratações e tal, mas esse dia, 20 de maio de 2002, foi quando a equipe se reuniu num dia gelado no Galpão Crioulo, lá da RBS, para de fato ser o pontapé inicial do diário. Em um mês, de 0 a 100, né? Em um mês, talvez o mês mais intenso que eu tenha vivenciado até hoje. Um mês em que muita agonia, muita agitação, muita angústia e muita diversão também. Porque foi nesse mês em que tudo precisava ser testado, tudo precisava acontecer. Então, quando a gente começou assim, a desenvolver o processo para fazer um piloto do jornal, algo que era assim um processo lento, tinha que acelerar. Eu me lembro das brincadeiras do primeiro piloto, né? Quando a gente pensava, não, sem problema, ter um mês para fazer o jornal, qual é o problema, né? E por incrível que pareça, depois de um mês, a gente em 24 horas dava conta de produzir um jornal por dia. E a gente quem, Cione? Era tu e mais quantos? Era uma equipe interessante, uma equipe grande, né? Foi sobre o comando, assim, direto do Nilson Vargas. O Nilcinho, calminho como sempre, agitadinho, geminiano legítimo, daqueles elétricos, né? E uma equipe assim, que não era tão... ainda precisava se entrosar, justamente porque estava começando, mas que eu acho que de cara, o que de fato fez um diferencial no diário foi uma forma dessa equipe ter se agregado
num processo muito coletivo de construção. Então, é claro que cada um tinha o seu envolvimento, e daí a RBS não trouxe o Nilson sozinho para cá, trouxe a Rosane Tremeia, com a experiência dela de 0 hora, para nos dar todo o suporte, a Andréia Fontana, que veio de Caxias para a questão assim, com um direcionamento para a implantação mais gráfica, para que a gente de fato transformasse o conteúdo que estava sendo construído em resultados bonitos, né? E se construiu ali uma equipe que principalmente assim, se ajudava. Eu acho que de todas as características do diário, o que mais assim, me marcou é que ninguém saía sem perguntar: alguém precisa de ajuda? Então, as editorias tinham os seus funcionamentos, as suas organizações, mas no frigir dos ovos, né, era todo mundo trabalhando no mesmo sentido, na mesma direção. Na mesma missão. Marcione, vamos então interromper aqui um pouquinho. Ainda não? Que a gente está acompanhando, né, a nossa caravana dos 20 anos do Diário, que está visitando 20 instituições. Tu tem que ver como tem sido legal. A gente chega lá e a festa está preparada. A gente só leva o bolo. Que legal, que só legal. Só leva o bolo e recebe o abraço da liderança da instituição, das ONGs, das crianças, dos idosos, de todas as idades, assim. E a palavra que mais a gente tem ouvido, né, é a parceria. Como é bom contar com o Diário. E quando tu falavas aqui pra gente que nesse segundo momento do Diário, cada vez mais Santa Maria, cada vez mais nosso. Qual é a outra frase que a gente usa aqui bastante? 24 horas ao lado da comunidade. Eu acho que muito que se formou nessa identidade, sabe? É essa identidade do jornal cada vez mais santamariense. Vamos ver então se a gente vai falar agora. Alô? 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 Cassi? Oi, Luísa. Cassiano Cavalheiro aqui com a gente ao vivo na caravana 20 anos do Diário. Onde que vocês estão nesse momento, Cassi? Isso aí, Lu. A gente está aqui no Centro de Apoio à Criança com Câncer, finalizando então a nossa caravana de hoje à tarde. A gente já passou por 4 entidades e a gente está aqui com a presidente do CACS, que é a dona Marlita Ragô, que vai falar um pouquinho a respeito dessa visita que a gente fez aqui para celebrar os 20 anos do Diário. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer e uma alegria receber a turma do Diário e comemorando os 20 anos de colaboração também conosco. Sim. Porque a gente também precisou do Diário quando iniciou toda essa obra. Então não temos palavras para agradecer, e agora mais esse carinho que vieram aqui para a gente cantar parabéns para o Diário, que merece muito. Aí a gente que agradece, dona Marli, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, dona Marli. Luísa, esse povo fez muita bagunça aí, dona Marli. Como? Fizeram muita bagunça aí? Fizemos uma bagunça boa, o bolo estava ótimo também, o pessoal adorou. E agora a gente está se encaminhando de volta para a sede do Diário para continuar amanhã, nosso último dia de caravana, então passando por mais algumas entidades, para fechar então as 20 entidades que a gente visitou para cantar parabéns, para celebrar os 20 anos do Diário e o trabalho dessas pessoas que fazem tanta diferença na vida de Santa Maria. E como é bom estar perto deles, né? A gente faz matéria com eles o ano todo e estar perto deles e receber esse abraço realmente é fundamental e faz grande diferença. Um abração, Cassiano, um abração, dona Marli. Um abração para vocês, bom programa, um beijão para Fione. Tá bom, até mais. Querido. Nós temos então aqui, Marcelo, mais 2 depoimentos dos especialistas em Cione. A gente vai continuar contando essa história do Diário. Falar da Cione, gente, além de ser uma super emoção, é falar da minha amiga irmã, da minha irmã amiga, da minha cunhada, da minha chefe, da minha parceira. Então,
perdi as contas de quantos anos eu conheço a Cione. Eu sei que a gente se aproximou muito quando eu ainda estava grávida do Pedro, e aí se vão 19 anos. A partir dali, a gente não deixou mais a nossa parceria, trabalhamos juntos, ela foi minha chefe, eu fui chefe dela, hoje ela volta a ser a minha chefe, mas a gente está sempre junto, ninguém larga a mão de ninguém, com certeza. Então, a Sil, ela é tudo de bom, é a melhor pessoa que a gente poderia querer ter junto numa caminhada na vida. Sil, amo você. Cione? Hã? A Cione? Ah, Cione, competente, querida, sóbria, que mais? Alguém em quem se pode confiar, irmã no momento certo, parceira no momento adequado. Perfeita? Não é. Perfeita não é, mas eu também não sou, né? Nem você, nem ninguém é. Mas com certeza é alguém em quem você pode confiar. Se ela for tua amiga e ela é minha amiga, eu não tenho a menor dúvida, posso contar com ela. Isso já é meio caminho andado na vida dessa menina que é minha irmã e minha sócia. Quer mais? Não precisa, né? Beijo pra ti, Cione. Ah, incrível, né? Eu não tenho como não ficar aqui quase chorando já. Chorona, né? Como eu sou, mas não tinha como nesse momento, assim, não sentir, assim, a imensidão do carinho, né? São duas pessoas, assim, muito queridas pra mim. E que chega a ser engraçado justamente por isso a Fábio diz, né? Irmã, cunhada, porque me perguntam, né? É teu irmão com relação ao Claudemir? Eu digo, aham. Me perguntam em alguma situação, tua irmã? Aham. Então, assim, são irmãos do coração, assim, ó, com muita força, com muito carinho e com toda essa característica, assim, ó, que é a alegria de poder trabalhar, dividir vida pessoal e vida profissional com pessoas que a gente confia, como o Cláudio chama atenção, né? A Fábio hoje está do meu lado lá na UFN, nem tão do meu lado como eu gostaria, porque se envolve com várias outras questões e principalmente com disciplinas de fora do curso, mas é uma pessoa que justamente me socorre quando eu preciso trocar uma ideia, quando eu quero assim clarear algum pensamento. E o Clau como ele mesmo diria, né, culpa dele, eu sou jornalista. Porque eu desde criança pensava, depois me direcionava mim, se tornou uma certeza, né? Eu queria justamente ter essa relação que ele tinha com a profissão. Questão do mestrado, né? Então, eu estava em Porto Alegre, recém tinha se estruturado o Jornal O Sul, e daí foi uma decisão assim, vou para Santa Maria, eu queria vir e com um olhar não no mestrado em comunicação, e sim em letras, em literatura, que era o meu olhar, e daí por isso a decisão de vir para Santa Maria. Daí começou o jornal, e daí obviamente que eu fiquei muito feliz, né, e brincava, né, que a RBS tinha trazido um jornal para Santa Maria, porque eu tinha decidido voltar para a cidade, só que daí, assim, ó, essa ideia do mestrado, ela já estava trabalhando, né, já estava se desenvolvendo. Daí em 2004 foi quando eu optei
por me afastar um pouquinho do jornal, sair do dia a dia do jornal em função do mestrado, né? Nesse período, né, de 2002 a 2004, eu trabalhei basicamente, meu ambiente era editoria de variedades, mas com a possibilidade, assim, editando, mas com a possibilidade de fazer reportagem, que sem sombra de dúvidas é o filé do jornalismo. Tu foi editora de cultura também? De cultura variedades, era uma editoria, era o D2, né, o Diário 2, era um caderno, né, e no final de semana a revista Mix, né, que a gente não era uma editoria fechada, no sentido de que a revista Mix, ela abria para a participação de colegas de repórteres de várias outras editorias, né, e o dia a dia, o Diário 2, sim, que daí era o funcionamento interno da editoria. E naqueles dias, eu não vou dizer naquele tempo que eu não gosto, naqueles dias era o impresso, basicamente um impresso. Sim, o jornal ele nasce impresso, né? Ele depois incorpora também a questão do online, mas esse princípio ele é 100% impresso, ele é com uma dedicação para a questão do jornalismo, enquanto esse impresso com toda essa amplitude que a gente tem hoje de repente pensar em vídeo, pensar em áudio. Não, ali a gente trabalhava com o impresso. Um orgulho todos os dias quando pegava o jornal no outro dia que... Sem dúvida, essa é uma questão assim, eu sempre tive muito essa característica de gostar de ficar muito tempo dentro do jornal e só sair com ele na mão. No caso do diário, a gente não podia fazer isso porque ele era impresso fora de Santa Maria, né? Ele já nasce com a impressão fora da sede, mas com acompanhar todo o ciclo. Eu sempre gostei muito, né, de vivenciar assim o início de uma produção, o início da definição da pauta, a produção, até ela realmente estar fechadinha, páginas 100% fechadas. Então eu gostava muito dessa vivência. Ai, coisa boa ouvir isso, escutar essa viagem no tempo, que não é tanto tempo, mas é uma história, né? Uma história, assim, para nós não é tanto tempo. A gente que lida com a página memória, por exemplo, a gente aprendeu, né? Que bastante tempo é de 1950 para trás. Mas vamos chamar mais um intervalinho aí, Marcelo, já voltamos a conversar então com a Cione. A AM Brum Ângelos Oeste oferece o que há de melhor para quem você ama. Conheça nossos planos assistenciais com benefícios em vida a partir de R$ 38,00 mensais. E você ainda garante centenas de parceiros cadastrados em Santa Maria e região, com descontos de até 50%. AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, Complexo Velatório, Avenida Elvio Basso 1519. Assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais, semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais. Obra na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 3029 2251. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Você sabe o que é o auxílio acidente do INSS? O auxílio acidente é muito diferente do auxílio doença. O auxílio acidente é um benefício previdenciário destinado às pessoas que sofreram um acidente de qualquer natureza e tiveram algum tipo de sequela que reduza a capacidade para desempenhar a sua atividade profissional.
O benefício possui natureza indenizatória, ou seja, a pessoa recebe benefício, pode continuar trabalhando e recebendo pelo seu trabalho normalmente, sendo o benefício um plus para compensar a força de trabalho perdida em razão das sequelas do acidente. Importante informar que o acidente que der origem à limitação funcional pode ser de trabalho ou de qualquer natureza, ou seja, um acidente de trânsito ou até mesmo um acidente doméstico. Qualquer dúvida sobre o benefício e direitos previdenciários, sempre procure um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente, DNA especial, 20 anos do Diário de Santa Maria. Eu sou a jornalista Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Cione Gomes, a quem eu sou muito grata por também fazer parte da história já do Diário. Há pouco tempo, mas já faço parte da história. Por um convite dela, eu lembro dela dizendo assim, vai ter uma página diferente, muito legal, que eu acho que tu vai gostar, que é o Com a Palavra. E olha aqui, né, agora a gente tá no Com a Palavra na rádio. E realmente, o que eu mais gosto de fazer são as entrevistas e contar as histórias das pessoas, a herança da Cione. Cione, assim, ainda na história do Diário, a reformulação, 2016, 2017, tu já falou um pouquinho ali, quando nós ouvimos o áudio do Paulo. Eu me lembro de tu falar assim, contar assim pra gente, quando o Paulo falou, se tu for comigo eu vou, né? Eu tô aí com uma ideia, se tu abraçar, a gente faz junto. Como que foi esse desafio? Foi muito interessante, justamente nesse sentido assim, de pensar com relação ao jornal, vontades, né? Essa preocupação com a cidade. Eu acho que não, assim, não que não fosse característica do Diário a preocupação com Santa Maria desde o primeiro momento, mas aquele momento ali, o que se trouxe assim como bandeiras para essa reformulação era justamente uma preocupação extremamente próxima de Santa Maria, que a gente focava muito nessa ideia de hiperlocalismo, né? De enxergar os pequenos detalhes, os pequenos problemas, enxergar que o buraco de rua lá na casa da Dona Maria, na rua da Dona Maria, é um grande problema para ela, por mais que, se a gente pensar no cômputo geral, não é tão grande. Da mesma forma que pensar a licitação para o transporte público, a qualidade do atendimento à saúde na cidade, e como no espaço de notícias, mas também pensar na cidade, no seu espaço de identidade, na sua memória, na sua história, nas suas pessoas. Então são questões assim, que ao mesmo tempo que eu enxergo com um valor muito grande enquanto jornalismo, porque eu penso que o jornalismo, o jornalista, ele precisa ajudar a escrever a história, e ele no seu dia a dia ajuda a escrever a história, e quanto mais a gente conhece o lugar em que a gente vive, quanto mais a gente se apropria desse conhecimento, mais a gente pertence a esse lugar, e quanto mais a gente pertence, mais a gente ama, e quando a gente ama, a gente quer melhor. Então me parece que é todo um ciclo muito, muito envolvente, que a gente precisa ajudar a Santa Maria a ter. Então foi com esse sentimento assim, que a gente pensou cada detalhe, e daí as questões assim que a gente vai vendo, aspectos que a gente sabia que era legal trazer, a questão de mais cor, a questão de tentar trazer aspectos que a gente via em referências de jornais fora daqui, querendo trazer para a cidade. Então, claro, acertos, como eles mesmos disseram, tanto o Paulo quanto o Clau, quando falaram, né, de virtudes e defeitos, acertos e erros,
nem todos os aspectos foram acertos. Eu acho que várias questões ali em 2017 não foram 100% acertos, mas várias questões pensadas ali foram acertos. E essa questão da vinculação com Santa Maria me orgulha muito a gente poder enxergar num jornal um espaço para pensar nas pessoas daqui, para pensar na história daqui. Eu acho que isso engrandece muito o veículo e fortalece a cidade, fortalece Santa Maria enquanto esse espaço tão interessante, que não é sem defeitos, que não é a cidade perfeita, muito antes pelo contrário, mas quanto mais a gente valoriza as coisas legais de Santa Maria, eu acho que mais força a gente tem para buscar soluções para as coisas que não são legais. É isso aí, temos mais um áudio agora. Vamos colocar esse último primeiro e depois os outros. Marcelo. Eu conheci a Cione quando eu voltei para Santa Maria em 2005 e nós começamos a trabalhar juntas no curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Foi um período muito intenso, muito produtivo, muito trabalho e dedicação, porque ele entrava em reconhecimento. E conviver com a Cione foi uma coisa muito boa, porque ela é uma profissional incansável e múltipla, né? Extremamente acolhedora. E a gente teve juntas muitas passagens, né? Eu lembro que uma delas, muito peculiar, a gente ficou 2 anos além da data de um projeto em comunicação comunitária, junto às crianças no Lar da Joaquina. A ideia era não perder o vínculo e assegurar a continuidade do que vinha sendo feito. Acreditem, quem encarou a bronca levada por ela foi a própria mãe, a Ziza, que é uma mulher muito especial. Então, eu tenho boas memórias afetivas, porque eu penso que a Cione é uma pessoa muito acolhedora, muito vinculada à família dela, aos sobrinhos. Tanto essa família de origem quanto a família ampliada, que é aquela que tu leva a vida fora. Muito corajosa, ela encarou a adoção e encarou sozinha, que é uma coisa muito singular. E quando Miguel chegou foi uma emoção coletiva, todos nós ficamos muito tocados. E ele tá aí, esse menino lindo e bem educado por ela. Então é isso, uma pessoa forte, batalhadora, sensível e que tá aí com vocês. Acho isso muito bom. Parece ela falando de si, vozes parecidas, fisionomias parecidas, acham às vezes que somos gêmeas, temos realmente muitas semelhanças, principalmente na maneira de ver a vida, de encarar as coisas, de sentir a vida. Ela é a parte do meio do trio, era uma menininha gordinha, estabanada, se tornou uma mulher guapa, como dizia a nossa avó, e é muito determinada, sempre toma iniciativa, ela coordena, ela vai em frente, faz as coisas, muito frequentemente muda de ideia e daí refaz ou faz de uma outra forma. Ela é parte importantíssima da minha vida, que me ensinou um amor que só quem tem irmãos conhece. É a mãe do Miguel, o amor da nossa vida, e é alguém que sempre está comigo em todos os momentos. Nos últimos anos, muito proximamente, o que me deixa assim muito feliz. É uma alegria, um prazer imenso poder dividir a vida com ela. O que a Cione representa na minha vida? Para começo de conversa, a fraternidade é um dos maiores presentes divinos, parceria da vida toda, aprendizado de partilha, de argumentação, de disputa com lisura, de embates com afeto, exercício do amor no cotidiano. E a Cione é isto, desde a infância.
uma pessoa com uns contrapontos bem interessantes. Em um momento cheia de pose e atitude, e logo ali desmanchando-se em lágrimas por qualquer coisa. Bagunceira inveterada e uma enorme capacidade de se organizar no caos. A Cione é multitarefa, não sabe dizer não, abraça o mundo. Consegue como poucos esticar as horas e realizar 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes tropeça nos próprios pés, tanto no sentido literal como figurado, perde a agenda e outras coisinhas mais, e se culpa quando não dá conta do excesso de tarefas a que se impôs. A Cione é a minha irmã do meio, um poço de bondade, de desapego, fala alto e tem uma alegria contagiante. Representa para mim uma fortaleza, mesmo que por vezes eu saiba que ela está ruindo internamente. Representa um dia de sol e vento norte. Nada fica no lugar, não há monotonia, tudo é incrivelmente intenso e verdadeiro. E na maioria das vezes divertido. Mas mesmo nas dificuldades, sempre tem um senso de humor para deixar tudo mais leve. É uma filha muito atenta e uma mãe extremamente amorosa. Bom, a minha mãe, a Cione, é uma pessoa muito dedicada. Ela se esforça muito para dar tudo que ela quer dar para nós, tudo de bom. E eu gosto das coisas que ela faz, assim, eu gosto do trabalho dela. Ela se esforça muito, assim, ela não faz o trabalho assim como outras pessoas fazem às vezes, assim, todo rejeitado, todo feio, assim, mas ela é uma pessoa que faz a coisa certa, assim. E tipo, eu gosto bastante dela. Ela é uma pessoa que sempre deu amor pra mim, deu as coisas que eu sempre quis, né? Ela dá muito amor pra mim, pra avó, pro pessoal. Ela é uma pessoa assim muito dedicada, ela se esforça no trabalho dela. E tipo, assim, ela não é o tipo de pessoa que faz uma coisa e deixa. Não, se ela faz uma coisa, ela vai atrás. Ela não desiste, assim. Ela é uma pessoa muito boa, muito legal. E é isso que eu queria dizer. Este é mais um momento da minha vida que eu agradeço a Deus a bênção de ser mãe. Não existe coisa mais maravilhosa no mundo. E a Cione é uma filha que só dá bons exemplos, que é uma trabalhadora, é uma dedicada, responsável. Está sempre preocupada em fazer muito mais para os outros do que para si mesma. E neste momento da vida, aos 86 anos, é minha companheira do dia a dia, nos problemas da casa, nas decisões, nas ações. E também desfrutamos da companhia do Miguel, uma criança maravilhosa, linda, que Deus colocou no nosso caminho para alegrar a nossa vida. O que eu posso dizer? A Cione precisaria se preocupar mais com ela do que com os outros e com as outras coisas. Mas que Deus abençoe sempre. É melhor ser assim, muito mais doação do que egoísmo. Meu Deus. Ai, ai, senhora. Ai, não tenho o que falar. Tô debulhada em lágrimas, como disse a Ina, né? Num instante chorando, já tô chorando desde o primeiro instante. E é incrível. Não tem. Ela é culpada. Não tem como falar com a Fábio, querida. Amada. A gente tem um minuto aqui, senhora. Meu Deus, que loucura. Eu devia ter realmente feito um diagnóstico para saber se tu estava bem das emoções. Realmente, porque não é fácil. Eu te disse desde o primeiro momento, eu tenho um certo desconforto desse momento. Como jornalista, sou muito mais de estar nos bastidores, na produção da notícia, do que e de repente notícia. tô aqui no alvo. A gente tem um minuto
Que loucura. E eu vou te dizer uma palavra, tu me responde com outra. Olhando pra trás, o que você mais se orgulha? A caminhada. Tem algum arrependimento? Sim, poucos. Uma saudade? Ai, de pessoas. Um sonho? O próximo ato. O que te dá paz? Família. E o que tira a paz, a Cione Gomes? A própria família, às vezes. Um lugar em Santa Maria? Ai, são muitos. A Gare, a praça, Santa Maria, os morros. Os morros. E uma palavra que te defina? Nesse momento é chorona, né? Mas chorona. Chorona. Fora esse momento. Emotivo. Emotiva. Aí, Sioninha. Eu agradeço tanto. A minha intenção não era fazer tu ser debulhar desse jeito. Mas te agradecer, porque como todo mundo disse aqui, né, nos nossos áudios, o Diário deve muito a ti. E com certeza tu participou dos dois nascimentos, do nascimento, do renascimento desse jornal, que hoje se tornou tudo isso, que tu chegava aqui hoje e dizia como tudo está diferente, como está grande, como está gigante. E para dizer que não é maior do que o teu coração. Pode ser gigante, mas nunca vai ser maior do que o teu coração. Meu Deus, meu Deus. E nós te agradecemos por tudo. Dá um tchauzinho aí pro pessoal, Eu que agradeço. Que momento especial. Que momento. E único. Vai ali receber um abraço da Fábio, que tá ali te esperando. Puxa a orelha dela, porque ela que deu as ideias aí, viu? Ai, muito obrigada, Luísa. Muito obrigada por tanto carinho. É isso aí, gente. O DNA volta amanhã com o especial Diário 20 anos, amanhã às 4 da tarde.